Fala, Fogão! Hoje é dia de Botafogo, dia de estreia da nova comissão técnica e com essa estreia, a renovação da esperança do torcedor do Botafogo, que quer começar a ver no campo de jogo um Botafogo diferente, mais agressivo, mais afim do resultado, acreditando na vitória e intenso, palavra muito utilizada pela nova comissão técnica do Ramon Dias. Também vale destacar que na partida de hoje a gente pode começar a ver algumas mudanças táticas. Se não ainda no nível que a torcida espera e deseja, mas alguma coisa diferente. Até porque o Ramon Dias, na sua chegada, deixou bem claro que ele faria algumas mudanças táticas. Então hoje, nessa partida contra o Red Bull Bragantino, podemos começar a ver algumas variações. Um outro ponto que eu quero comentar com você é que o Weber Bessa possivelmente vai ser titular nessa partida. O jogador que ainda não teve essa oportunidade, parece que vai começar jogando, e com isso a torcida do Botafogo vai poder ver mais minutos do atleta dentro de campo. Lembrando que o Weber Bessa até aqui só entrou na segunda etapa, mais pro fim da partida, então a gente não tem ainda como chegar a uma conclusão a respeito do quão esse jogador pode ser útil pro nosso elenco. Também quero comentar com você que o retorno do Marcinho está dividindo a opinião da torcida do Botafogo. Uma parte acha positivo, já a outra parte considera que o Marcinho não deveria mais vestir a camisa do Botafogo. Principalmente porque o contrato dele encerra no final desse ano e parece que ele não vai renovar nem até o fim do Campeonato Brasileiro. Vou comentar isso para você também. E para fechar, quero comentar a declaração do Luiz Henrique para o André Vilas-Boas, treinador do Olympique de Marseille. O jogador deu uma declaração que apenas corrobora aquilo que a torcida do Botafogo já estava careca de saber em relação ao trabalho do Felipe Capella. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp e, além disso, se ainda não for inscrito aqui no canal, peço que se inscreva. A gente está quase alcançando a meta de 2.000 inscritos e se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para você aqui nesse vídeo é justamente a situação do Marcinho. O jogador que ficou 11 meses de fora por conta de lesão, está relacionado para a partida de hoje contra o Red Bull Bragantino, deu uma declaração após o treino de ontem, inclusive essa declaração foi muito comentada pela torcida, e nesses comentários ficou bem evidente o quanto a torcida do Botafogo está dividida em relação ao retorno do jogador. O contrato do Marcinho, vale lembrar, vai até o fim desse ano. Não se sabe ainda se ele vai renovar esse contrato pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, o que no mínimo seria uma demonstração de gratidão ao clube. Afinal de contas, em boa parte do contrato do Marcinho com o Botafogo, desde que ele estreou na equipe profissional, o Marcinho passou muito tempo lesionado. Vale lembrar aqui, por exemplo, que quando ele estava sendo titular, assim que subiu para a equipe profissional, ele teve aquela primeira lesão no joelho. E ali ele já ficou um bom tempo afastado. Entre essa primeira lesão e essa última, que demorou 11 meses para esse retorno, ele também teve outras. Ou seja, é um jogador revelado pelo Botafogo que sobe para a equipe profissional, fica lesionado boa parte desse contrato que ele tinha com o Botafogo, e aí agora existe a possibilidade do Marcinho sequer renovar até o fim do Campeonato Brasileiro. Questão contratual à parte, sinceramente falando, eu acredito que o Marcinho, em forma, com ritmo de jogo, ele agregaria mais do que o Kevin, do que o Barrandegui. Isso pra mim é algo que a maior parte da torcida vai concordar, independente de gostar do jogador ou não. Não estou dizendo aqui que o Marcinho é um grande lateral, é um cara fora de série, não, nada disso, muito longe disso na verdade. Agora, comparando com o Kevin, Barrandegui e o tal do Cascardo, que não consegue nem desbancar o Kevin, eu posso imaginar que o Marcinho vai agregar mais à equipe do Botafogo do que o Kevin, por exemplo, que vem sendo titular. Agora, logicamente, falta gratidão ao jogador. Não adianta ele dar a declaração agradecendo a fisioterapia, equipe de preparação física, agradecendo também a oportunidade que essa nova comissão técnica está dando de relacionar ele para a partida de hoje, se depois ele não tem a gratidão com a instituição. Porque quem segurou a onda pro Marcinho nesse tempo todo foi o Botafogo. Quem deu a oportunidade do Marcinho virar profissional foi o Botafogo. Então o Botafogo não teve o jogador durante boa parte do seu contrato e agora o jogador, no mínimo, deveria renovar o vínculo até o fim do Campeonato Brasileiro. Se depois disso ele quiser sair, quiser seguir o rumo dele, ok. Agora, no mínimo, o Marcinho deveria demonstrar gratidão com a instituição. Essa é a minha visão sobre o assunto. Quero saber a sua, deixe seu comentário aqui embaixo, por gentileza. Um outro ponto que eu quero comentar com você é justamente a declaração do Luiz Henrique. Ele que falou para o André Vilas-Boas, treinador do Olympique de Marseille, que ele não estava habituado com treinos intensos, porque no Botafogo não tinha isso.
Essa declaração do Luiz Henrique, que acabou de ser vendido pelo Glorioso, deixa bem claro tudo aquilo que nós, torcedores, já estávamos carecas de saber. Que o Felipe Capella fazia um trabalho na preparação física do Botafogo extremamente ruim. Essa é a grande realidade, porque intensidade não tem a ver com estrutura. Intensidade de treinamento tem a ver com aquilo que o preparador físico exige do grupo de atletas. Logicamente, estrutura é algo muito importante. Agora, quando você tem um jogador revelado pelo Botafogo que vai para a França e fica surpreso com a intensidade dos treinamentos, com a velocidade com que as coisas são feitas, justamente para que você tenha menos tempo para raciocinar e pensar no que você vai fazer, isso não depende de você ter 6 campos para treinar, não depende de você ter tecnologia, depende única e exclusivamente daquilo que é exigido pelo preparador físico, quem vai comandar o treino. Ou seja, o que a gente vê hoje no Botafogo, com todos os jogadores falando da intensidade com que tem sido os treinamentos, isso já poderia ter sido feito há muito tempo. E não é à toa, portanto, que o Botafogo apresentava uma preparação física tão ruim sob o comando do Felipe Capella. Bastou o Luiz Henrique sair do Botafogo e ir para uma outra equipe para ele sentir tamanha diferença. Ainda bem que a nova comissão técnica gosta de uma equipe aguerrida e intensa que consiga pressionar o seu adversário, porque isso naturalmente vai fazer com que o grupo de jogadores tenha que treinar com mais empenho, com mais afinco, sempre no limite. Porque você treinando no limite, na hora da partida, você consegue ter um desempenho superior. Ainda bem que o Botafogo, depois de muito tempo, depois de muita reclamação, até como cortina de fumaça, vale lembrar, resolveu demitir o Capella. Porque se não fosse a revolta da torcida com a situação do Botafogo, provavelmente o Capella ainda estaria aí como membro da comissão técnica permanente. Ainda bem que não é mais e que essa comissão técnica argentina realmente coloque os jogadores do Botafogo para ralar, para que à medida que as rodadas passarem, a gente possa ver um Botafogo mais aguerrido, mais intenso, colocando os seus adversários em dificuldade na marcação. Isso aqui está faltando para o Botafogo nessa edição do Campeonato Brasileiro. Falando agora sobre essa questão do Eber Besse, das mudanças táticas que a gente pode ver na equipe do Botafogo, a escalação provável, colocando Eber Besse, Nazário, Honda, Caio Alexandre jogando juntos, pode nos dar algumas variações. E eu quero falar sobre isso para você porque o Ramon Dias, na sua chegada, deixou bem claro que ele ia fazer algumas mudanças táticas. Naturalmente, essas mudanças não devem acontecer da noite para o dia. Você deve começar a ver algumas mudanças com o passar do tempo. Até porque, infelizmente, o jogador brasileiro atuando aqui no futebol brasileiro tem muita dificuldade de assimilar conceitos táticos. Eu, sinceramente, acho isso um absurdo. O jogador precisa ir para a Europa para poder evoluir na parte tática. A gente tinha que ter a capacidade de colocar isso na cabeça dos jogadores aqui no futebol brasileiro. Prova de que a parte tática faz grande diferença foi o que aconteceu no ano passado, por exemplo. O Jesus veio aqui para o Brasil, colocou todos os treinadores brasileiros no bolso, porque ele deu uma aula tática de como se monta uma equipe para ser intensa, para ser impositiva. E é isso que toda a torcida do Botafogo quer ver, a começar por essa partida contra o Red Bull Bragantino. Claro que num primeiro momento, como a gente só tem uma semana de trabalho, as mudanças podem não ser tão drásticas assim. Agora, com o passar do tempo, à medida que for tendo uma sinergia entre a comissão técnica, os jogadores e dentro de campo os resultados começarem a acontecer, a gente pode ver mudanças mais significativas. Pegando essa provável escalação do Botafogo, que tem no meio de campo José Wellison, Honda, Caio Alexandre, Nazário e Eber Besse, considerando que Nazário e Eber Besse são meias atacantes, a gente pode ver algumas possibilidades táticas. Um 4-3-3 não está descartado. Inclusive, o canal do TF apurou que provavelmente o Botafogo começa jogando no 4-3-3, com o Babi como centroavante e o Nazário e o Eber Besse se aproximando mais do jogador. Essa é uma possibilidade tática. O Eber Besse pela esquerda, o Nazário pela direita. Sim, pode acontecer. Não é a minha preferência, sinceramente. E acredito que essa comissão técnica possa também fazer uma variação da seguinte maneira. Você pode colocar o Botafogo para atuar num 4-1-3-2. De que maneira? José Wellison como primeiro volante, Honda, Caio Alexandre e Eber Besse fazendo essa trinca de meias, e ali na frente, o Matheus Babi como centroavante principal, com o Nazário flutuando perto dele. Ou seja, a gente deixa de ter os jogadores extremos, já que a gente não tem jogador de velocidade com qualidade para fazer essa função, e você passa a ter mais jogadores concentrados pelo corredor interno e corredor central, deixando os corredores laterais para passagem dos laterais efetivamente. Aí você naturalmente passa a depender muito das subidas do Vitor Luiz e do Kevin, e obviamente no capricho nos cruzamentos.
A gente sabe que os dois laterais precisam evoluir nesse quesito, porque não adianta você chegar na linha de fundo e cruzar mal. Essa aqui, né, é uma grande realidade dos fatos. Outra variação tática que você pode ter com esses mesmos jogadores dentro de campo é o 4-1-4-1. Nessa formação, você pode ter o José Wellison como primeiro volante, à frente da zaga. Na faixa central, o Caio Alexandre e o Honda. Pela direita, o Nazário. Pela esquerda, o Eber Bessa. E lá no comando de ataque, o Matheus Babi. Também é uma possibilidade a ser explorada. Dá pra gente pensar também num 4-2-2-2. Você tem o José Wellison e o Caio Alexandre jogando lado a lado aqui atrás. O Honda e o Eber Bessa com o Nazário e o Babi lá na frente. Também é uma alternativa. Você pode reparar que essa escalação com esses jogadores permite uma série de variações. E é muito provável que no decorrer da partida você veja o Botafogo buscar essas variações. Seja no 4-1-3-2, seja no 4-1-4-1, seja no 4-3-3, enfim, você tem a possibilidade de rodar o time de diferentes maneiras. Logicamente, a gente vai ter que aguardar a hora do jogo, porque naturalmente, tudo que for falado agora pode ser mera especulação. O fato é, podemos ver hoje algumas mudanças táticas importantes, com variação na fase ofensiva e na fase defensiva. Mas o que mais importa hoje, sinceramente, é a atitude da equipe de subir as suas linhas de marcação, pressionar o Red Bull Bragantino lá em cima, não deixar a equipe adversária respirar para que você possa chegar ao gol. E quanto mais cedo o Botafogo conseguir fazer o gol, melhor vai ser a partida pra gente. Naturalmente, se você abre o placar até os 15 minutos da primeira etapa, isso pode afetar a estratégia de jogo do adversário, e o Botafogo pode se beneficiar em relação a isso. No fim das contas, o que a gente quer ver na partida de hoje é um Botafogo com uma atitude diferente, com mais intensidade e com uma parte tática que vá mostrando evolução. Seja no 4-3-3, seja no 4-4-2, 4-1-4-1, 4-2-2-2, enfim, pode ser qualquer um desses sistemas, não importa. O que importa é que o Botafogo tenha uma postura diferente, porque só assim a gente vai conseguir buscar esses 3 pontos tão fundamentais nesse momento. Mas e você, Fogão? O que você espera da equipe do Botafogo em termos táticos hoje? Eu tô apostando que a gente vai ver uma variação na fase ofensiva e na fase defensiva. Vamos ver se na prática isso vai acontecer. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe seus comentários aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, se inscreve no canal para que a gente possa alcançar essa próxima meta de 2.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.